Oi. Ou você quer ler? Declaro aberta a quarta sessão ordinária do segundo período de reuniões ordinárias do terceiro exercício do mandato da 16ª legislatura. Convido o assessor parlamentar Fernando Polinarski para fazer a leitura da Bíblia. Boa tarde a todos. Faremos leitura de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém. Na sequência, a discussão e votação das atas. Ata da terceira sessão ordinária, segundo período de reuniões ordinárias, segundo exercício do mandato, que ocorreu aos 20 dias de agosto de 2018. A ata está em discussão. Votação. Ata aprovada. Ata da quarta sessão ordinária, segundo período de reuniões ordinárias, que ocorreu aos 27 dias de agosto de 2018, está em discussão. Votação. Ata da quarta sessão ordinária de 27 de agosto de 2018, aprovada. Ata da quinta sessão ordinária, que ocorreu aos 3 dias de setembro de 2018, está em discussão. Votação. Ata da quinta sessão ordinária de 3 de setembro de 2018, aprovada. Ata da terceira sessão extraordinária, que ocorreu aos 3 dias de setembro de 2018, está em discussão. Votação. Ata da terceira sessão ordinária de 3 de setembro de 2018, aprovada. Ata da terceira sessão ordinária, que ocorreu aos 11 dias de março de 2019, está em votação. Discussão. Ata da terceira sessão ordinária de 11 de março de 2019, aprovada. Ata da quarta sessão ordinária, que ocorreu aos 18 dias de março de 2019, está em discussão. Votação. Ata da quarta sessão ordinária de 18 de março de 2019, aprovada. Peço para que o nosso primeiro secretário faça a leitura do expediente, por favor. Boa tarde a todos. Convite do Poder Legislativo do Estado do Paraná. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o deputado Ademar Traiano, tem a honra de convidar para audiência pública com o tema Projeto de Lei 185 de 2019, que regulamenta o comércio físico e digital de cães e gatos no Estado do Paraná. Por proposição do deputado Luiz Fernando Guerra, com início às 9 horas do dia 3 de setembro de 2019, no plenarinho desta Casa. Requerimento 158 de 2019 do vereador Geraldo de Souza, solicitando reforma dos banheiros do Complexo Esportivo Prefeito Mário Strapasson, no bairro Jardim Santa Rosa. Requerimento 164, vereadora Ana Carolina Mascarenhas Ferrer, solicitando
que se realizem estudos e viabilize a aquisição de tablets para o trabalho de agentes comunitários, conforme o projeto de lei 7.079 de 2017 da Câmara dos Deputados Federais. Requerimento 169 de 2019 do vereador Anderson Cardoso, solicitando informações dos Correios quanto à entrega de correspondências no município. Requerimento 170 de 2019, vereador presidente Eugênio Zanona, solicitando que seja designado um funcionário para efetuar a limpeza no bairro Terra Boa, assim como a entrega de sacos verdes para a coleta seletiva de lixos para a comunidade. Requerimento 171 de 2019, vereadora Ana Carolina, solicitando que o Pesque Parque Recanto das Águas seja incluído no mapa turístico do município. Requerimento 172 de 2019, vereadora Ana Carolina, solicitando a revitalização e colocação de alambrado na cancha de areia localizada no ginásio de esportes Ricieri Bernardi, no bairro Jardim Paulista. Requerimento 173 de 2019, vereador Cleverson Dalprá, solicitando a confecção de banners 1 metro por 1 metro, através do departamento responsável, com o nome da propriedade e brasão do município para a exposição do município. Requerimento de informação 174 de 2019, vereador primeiro secretário Vinícius Ferreira, solicitando informações contra a reforma do ginásio de esportes do bairro Jardim Paulista e também quanto às solicitações de instalação do parque de diversão no local. Projeto de Lei 62, de 19 de agosto de 2019, vereador Felipe Veiga, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura do município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura do município de Campina Grande do Sul. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Cultura é um órgão de cooperação governamental que institucionaliza a relação entre a administração pública municipal e os setores da sociedade civil ligados à cultura. Parágrafo único. O Conselho Municipal da Cultura possui caráter deliberativo e fiscalizador. Artigo 3º. O funcionamento do Conselho Municipal de Cultura, bem como composição e eleição de sua mesa diretora, será definida em regimento interno, devendo ser proposto e aprovado por seus integrantes. Artigo 4º. Compete ao Conselho Municipal de Cultura, primeiro, elaborar, aprovar e alterar, se necessário, seu regimento interno. Segundo, propor, acompanhar, avaliar e fiscalizar ações de políticas públicas para o desenvolvimento da cultura, visando a preservação do interesse público. Terceiro, incentivar estudos, eventos, programas, atividades permanentes e pesquisa na área da cultura. Quarto, emitir e analisar pareceres sobre questões culturais quando provocado. Quinto, fiscalizar a execução financeira dos projetos culturais financiados pelo Fundo Municipal da Cultura e emitir parecer sobre a prestação de contas dos mesmos. Sexto, buscar articulação com outros conselhos municipais e entidades afins, objetivando intercâmbios, acúmulo e experiências e ações afirmativas conjuntas quando possível. Sétimo, fomentar, opinar sobre convênios e incentivá-los quanto autorizados pelo chefe do Poder Executivo. Oitavo, organizar e dirigir seus serviços administrativos. Artigo 5º. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Família e Cultura garantirá infraestrutura, suporte técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Cultura. Artigo 6º. O Conselho Municipal de Cultura será composto por 8 membros e respectivos suplentes, sendo, primeiro, 4 representantes não governamentais, que serão escolhidos entre assembleias representativas dos segmentos culturais, empresariais e sociais e dos bairros. Segundo, 4 representantes governamentais indicados pelo Poder Executivo. Parágrafo único. A função do membro do Conselho Municipal da Política Cultural não será remunerada, sendo considerada de relevante interesse público. Artigo 7º. O Fundo Municipal de Cultura será caracterizado como instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, manutenção e desenvolvimento dos programas e ações dirigidos à população do município de Campina Grande do Sul. Artigo 8º. São receitas do fundo, primeiro, dotações orçamentárias, segundo, dotações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, terceiro, produtos e aplicações dos recursos disponíveis, quarto, recursos provenientes do Ministério da Cultura, do Fundo Nacional de Cultura e do Governo do Estado do Paraná.
Parágrafo único. As receitas descritas nesse artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta em estabelecimento oficial de crédito. Artigo 9º. O Fundo Municipal de Cultura será gerido pelo Conselho Municipal de Cultura. Artigo 10º. Esta lei poderá ser regulamentada via decreto municipal. Artigo 11º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 19 de agosto de 2019. Passamos, então, para a ordem do dia, primeiro com a votação dos requerimentos. Requerimento número 159, do vereador Vinícius dos Santos Ferreira, solicitando a criação do CEP, Código de Endereço Postal, para cada rua do município, no intuito de facilitar os serviços de entrega tanto dos Correios como de empresas particulares. Requerimento está em discussão. Votação. Requerimento 159, 2019, aprovado após única discussão e votação. Requerimento número 160, de 2019, do vereador Geraldo de Souza, solicitando a instalação de iluminação pública nas academias ao ar livre existentes em todos os municípios. Requerimento está em discussão. Aí, senhor presidente, demais vereadores, público nos assiste. Aí, visitando o município no período da noite, aí, passei no local aí e tive a reclamação dos moradores, ali, tipo, principalmente Santa Gilena, ali, Santa Rosa, que não tem iluminação, então fica difícil o pessoal aí usar a academia à noite. Então, as demais já estendendo para demais academias aí que não tem iluminação pública para fazer esse serviço que seria de bom para o povo ali, para os munícipes. Votação. Requerimento número 160, de 2019, aprovado após única discussão e votação. Requerimento 161, de 2019, do vereador Adilson de Andrade, solicitando a instalação de 5 luminárias na Avenida Lindolfo Henrique Ferreira, entre os números 198 e 215. Requerimento está em discussão. Votação. Requerimento número 161, de 2019, aprovado em única discussão e votação. Requerimento número 162, de 2019, da vereadora Ana Carolina, solicitando a implantação da patrulha rural diurna no município. O requerimento está em discussão. Votação. Requerimento 162, de 2019, aprovado em única discussão e votação. Requerimento 163, de 2019, da vereadora Ana Carolina, solicitando as devidas providências do Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, realize estudo e viabilize o reparo em construção existente na Praça Céu para criar um ponto de apoio da Guarda Municipal no bairro Jardim Flórida. O requerimento está em discussão. Votação. Requerimento 163, 2019, aprovado em única discussão e votação. Requerimento 165, de 2019, do vereador Vinícius dos Santos Ferreira, solicitando a instalação de lâmpadas de LED aos arredores dos campos de futebol, tanto no Centro Esportivo Pedro Dalprá Filho, na sede, quanto no Centro Esportivo Ricieri Bernardi, no Jardim Paulista. Requerimento está em discussão. Votação. Requerimento 165, de 2019, aprovado em única discussão e votação. Requerimento 166, de 2019, do vereador Vinícius dos Santos Ferreira, solicitando a construção de bolsões de estacionamento em alguns locais estratégicos do bairro Jardim Paulista, sendo eles, em frente ao terminal de ônibus do Jardim Paulista, na rua João Trevisan, em frente à funerária Santa Mônica e ao lado da floricultura da senhora Simone, ambas na rua Ângelo Zanquetin. Requerimento está em discussão. Votação. Requerimento 166, 2019, aprovado em única discussão e votação. Requerimento 167, 2019, do vereador Anderson de Jesus Cardoso,
solicitando que diretores e equipes pedagógicas das escolas municipais e também estaduais tenham acesso ao acompanhamento de solicitações enviadas através das escolas para agendamentos de consultas, exames e procedimentos solicitados aos alunos de suas instituições. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, ilustres vereadores, boa noite quem nos assiste do plenário das redes sociais. Esse requerimento, eu enquadro com um requerimento muito importante no que tange a discussão no âmbito da educação, em paralelo com a saúde, onde que a gente cria a necessidade, opõe a necessidade de que o colégio tenha a possibilidade de estar fazendo a conversa conjunta com as unidades de saúde e a coordenação, a fim de estar agendando, né, tendo autorização da Secretaria de Saúde e do Executivo Municipal, a possibilidade de autorização de estar agendando as consultas dos alunos com déficit ou dificuldade de aprendizagem por alguma enfermidade que está acometida. A gente não quer aqui tirar, né, a responsabilidade da família, muito pelo contrário, mas sim está usando o efetivo de trabalho das escolas municipais e estaduais a fim de fazer um acompanhamento, que já é um programa, né, que existe do governo federal, que é Saúde na Escola, o PSE, mas que ele realmente cria uma prática realmente efetiva no acompanhamento dessas consultas e exames. Então, basicamente, funcionaria da seguinte maneira: a direção vê a necessidade do aluno, faz a requisição, a direção da unidade de saúde, onde que vai ter o agendamento prévio, vai entrar na lista e agendamento prévio. Posteriormente, a unidade de saúde devolve a direção da escola, que faz a comunicação aos pais da data agendada para a consulta do filho. Os pais fazem um acompanhamento até a unidade de saúde, que vai direcionar a um especialista, se necessário. O especialista devolve, a unidade de saúde devolve a consulta marcada com o especialista à direção, que comunica aos pais, e os pais fazem um novo acompanhamento com os alunos ao especialista, fazendo com que a escola e pais, principalmente a escola, tenha um dossiê, um histórico de saúde educacional do filho, fazendo com que consiga gerar ali uma melhora no trato educacional, porque a gente percebe no chão da escola lá que os alunos, às vezes, não têm essa facilidade, a família não tem essa facilidade dessa gestão que a gente pode estar fortalecendo com os trabalhadores da escola. Ainda em discussão, senhor presidente, nobre vereador. Eu não sei, não vou responder pelos colégios estaduais. Pelo município, até respondo aqui pelo José Eurípides Gonçalves, é como o nobre vereador falou, tem todo o acompanhamento, tem a pastinha do aluno, ele vai e volta, desde medicação, tudo, existe a diretora, a supervisora e a orientadora. Uma dessas três sempre está acompanhando aquele aluno com a pastinha, em contato com os pais, vão até nas casas. Não só a parte de remédio, desde conselho tutelar, se o aluno começar a faltar, tudo, eu sei que tem acompanhamento. Desde um remédio, eles têm que trazer assinado ali, que eles tomaram, que eles estão tomando, eles sabem até quando que vai acabar. Se for um remédio que de uso contínuo, os orientadores da escola, o diretor ali, eles têm esse contato ali com a família. Então, acredito mais que nos colégios estaduais. Municipais, se algum não tiver, a ideia é boa. Mas, por exemplo, no José Eurípides já funciona assim, como o nobre vereador falou. Obrigado, vereador Cleverson, pela contribuição. A gente percebe realmente, da fala de alguns diretores, da própria Secretaria de Educação, que existem alguns diretores que já fazem essa dinâmica junto à Secretaria. Então, os diretores das escolas municipais, fala isso da Secretaria de Educação, faz o pedido junto à Secretaria e, passando pela Secretaria, devolve a escola para orientação dos pais. Então, a minha ideia é que ela ocorra diretamente com a unidade da saúde, tirando um pouquinho da secretaria, porque a conversa da direção com a unidade de saúde é suficiente para criar esse histórico, né?
que é a direção. A gente percebe também que isso acontece em algumas escolas municipais, mas não em todas, penso eu, pelos relatos que eu obtive, mas principalmente também para atender as escolas estaduais, que algumas têm essa facilidade também via secretaria, mas não são todas, e tendo o contato direto com a unidade de saúde, eu acho que o processo ele acelera e cria uma dinâmica assim, positiva, porque muitas das escolas são próximas das unidades de saúde, facilitando assim a conversa, direção e coordenação da unidade de saúde. Obrigado, senhor presidente. Para contribuir também, nobre colega, isso já vem acontecendo desde o tempo que eu estava junto à Secretaria de Saúde. A gente dá uma atenção especial para os alunos, dos alunos de 1º a 5º ano, né, que são os municipais, onde, inclusive, se fazem mutirões, né, para atender os deficientes auditivos, deficientes visuais. Então, a gente dá uma atenção especial para eles, prioridade, né, para os alunos, inclusive, tem ambulância especial para a educação, né, e são encaminhados para especialistas, inclusive, há pouco tempo, foi feito um mutirão dos alunos para fazer os exames em Curitiba, foi com ônibus, fazer o Instituto de Visão, como é que é isso? Isso, exatamente. Eles atenderam todos os alunos que até então tinham se percebido algum tipo de deficiência. Porém, muito interessante que estender também para as escolas estaduais, interessante. Votação. Requerimento 167, de 2019, aprovado em única discussão e votação. Requerimento 168, de 2019, do segundo secretário Amarildo Alegro e do presidente Eugênio José Zanona, solicitando que seja construída uma capela mortuária no cemitério municipal do bairro Jaguatirica. Requerimento está em discussão. Votação. Requerimento 168, de 2019, aprovado em única discussão e votação. Nós temos aqui a primeira votação do projeto de lei complementar número 1, de 2019, da vereadora Ana Carolina, que cria a Patrulha Maria da Penha no município de Campina Grande do Sul, estabelece os mecanismos e diretrizes de atuação da Guarda Municipal do município para coibir violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências. O projeto de lei complementar 1 de 2019 está em discussão. Votação. Projeto de lei complementar 1 de 2019, aprovado em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 35, do Poder Legislativo, é do vereador Cleverson Antônio Cordeiro Dalprá, está em segunda votação e denomina Jacira Paulina Balbino Ferreira a unidade de saúde do bairro Paiol de Baixo neste município. O projeto de lei está em discussão. Senhor presidente, a família esteve na sessão passada a votar e, com a mesma votação da semana passada, acredito que os nobres pares aqui irão votar mais do que merecido essa homenagem. Votação. Projeto de lei número 35, de 2019, aprovado após segunda discussão e votação. Primeira votação do projeto de lei número 54, de 2019, do Poder Legislativo, do primeiro secretário Vinícius dos Santos Ferreira, do vereador Anderson de Jesus Cardoso, do vice-presidente Felipe Veiga, institui o programa de saúde vocal dos professores das redes públicas de ensino do município de Campina Grande do Sul, no estado do Paraná, e dá outras providências. O projeto de lei 54 está em primeira discussão. Boa noite a todos. Agradeço pela colaboração e a participação do projeto vereador Anderson e o vice-presidente Felipe Veiga, né? Ambos professores, sabem melhor do que eu do que se trata um projeto desse e também a grande importância.
né? Também agradeço ao nosso jurídico, né, o doutor Michael, pela paciência de conduzir esse projeto. Parece simples, mas temos que respeitar também a questão jurídica e administrativa do município, né, para poder fazer um projeto que venha atender aos nossos professores e educadores da rede de ensino aqui do município. Eu vou ler bem rapidinho a justificativa aqui, não quero me estender muito. Vários estudos já foram realizados sobre os aspectos clínicos e orgânicos das disfonias, fadiga vocal e outros problemas em profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho, como é o caso dos professores, né, educadores, categoria das mais afetadas pela disfunção vocal devido ao excessivo emprego da voz na sua atividade laboral cotidiana. É importante destacar que os professores não têm recebido informações essenciais acerca de funcionamento e do uso adequado da voz, o que certamente aumenta o risco de ocorrência de disfonia e problemas vocais associados no uso recorrente da voz. Segundo o Penteado, em 2007, na revista Saúde Pública, onde se fala da qualidade de vida e saúde vocal dos professores, teve como objetivo avaliar aspectos associados à qualidade de vida dos professores em buscar relações com questões da saúde vocal, onde tiveram métodos, resultados e concluiu que, apesar de razoavelmente satisfeitos com a voz e a qualidade de vida, os professores mostraram dificuldades na percepção do processo saúde-doença. Então, seria, né, de grande importância para os professores e secretarias municipais responsáveis realizar a devida prevenção nos cuidados com a saúde vocal, oferecendo curso, orientação e avaliação. Eu fiz algumas pesquisas, Felipe Anderson, né, também, em que tem uma média aí de vários municípios com uma preocupação e problemas que chegam, municípios que chegam a 80% com esses problemas, e vocês sabem bem, né? Então, todos, claro que, independente da sua função, tem que cuidar da voz, mas os professores são os principais que usam como instrumento de trabalho, né? Então, isso a gente tem que respeitar, e eu acho que esse projeto serve mais também, não criação de um programa, mas como uma política pública para proteger e auxiliar, né? Eu também pesquisei, de repente dá para trazer até para o município, não é uma coisa difícil e cara, o Conselho Federal, né, de Fonoaudiologia, há um ano atrás, em julho de 2018, criou, junto com a Universidade de Fortaleza, a Unifor, um aplicativo Voice Guard. Esse aplicativo ele tem o objetivo de cuidar da saúde vocal dos professores. Ali tem o que pode ser feito, como evitar, né? Isso eu acho bem importante também, de repente, estar trazendo para o nosso município. Então, a gente pede a contribuição dos nobres vereadores, né, para aprovação desse projeto, em que fala da educação e também da saúde, não só vocal, mas quanto à saúde do próprio professor para o nosso município, onde a gente tem relevada, né, consideração, e sempre temos o apoio aqui dessa casa, tanto junto com o Legislativo, na questão educacional aqui do nosso município. Projeto de lei número 54, de 2019, está em votação. Projeto de lei número 54, de 2019, aprovado após primeira discussão e votação. Só queria voltar aqui no projeto de lei complementar número 1 de 2019, para deixar registrado o resultado da votação, por se tratar de um projeto de lei complementar. Foram 8 votos favoráveis e 2 ausências no plenário, só para que fique registrado. Primeira votação do projeto de lei número 58, de 2019, do Poder Executivo, que institui o tributo de contribuição de melhoria decorrente das obras públicas, que especifica e dá outras providências. O projeto de lei está em discussão. Senhor presidente, uma rua do bairro Santa Rita, a Pedro Stelmach, que está sendo contemplada conforme comprometimento do executivo do município com os moradores da rua e do bairro, a fim de
avançar mais ainda nos projetos de pavimentação do nosso município. Então, foi uma demanda grande dos moradores daquela rua, que fizeram com que a possibilidade de uma união e uma conversa com o prefeito, onde que o prefeito, em atendimento muito sério e muito rápido, frente às dificuldades financeiras do país, conseguiu iniciar o projeto e dar já orientação do projeto de lei de votação para esta casa, a fim ainda deste ano, se não me engano, é o propósito do prefeito de estar pavimentando aquela rua. Até pediu o projeto para relembrar esse projeto nas nossas discussões das comissões, né? Justiça e Redação e também no Desenvolvimento Urbano, Obras e Serviço. Esse projeto já veio no mesmo formato em outras situações, né? Em que nós tínhamos algumas dúvidas sobre o valor da contribuição. Ali no artigo 11º, no parágrafo único, diz que o valor da contribuição de melhoria será o resultado da multiplicação da valorização individual do imóvel pelo custo da obra a ser financiada pela contribuição, dividido pela somatória da valorização de todos os imóveis afetados pela obra pública. Foi alterado só alguma coisa, poucos detalhes, né, da gestão passada quando teve esse projeto, e até foi uma das nossas reivindicações nesse mandato, em que pudesse ser cobrado da população o mínimo possível, que poderia ser de 40%, né? Estou dando um exemplo aqui, o município pode entrar com 60%, sempre para poder ajudar a nossa população, principalmente a mais carente. Também na justificativa ali do projeto de lei do Executivo, né, ele fala sobre as normas, né, da lei orgânica, também a Constituição Federal, a legalidade de poder estar apresentando esse projeto de lei. E, na verdade, né, Felipe, a gente que está na Redação e Justiça, a gente acaba até aprendendo a mais ainda na questão da lei da responsabilidade fiscal, na importância de um projeto desse. E o principal motivo é o que o Anderson falou, que vai lá, no caso, esse projeto que é a Rua Pedro Stelmach, né, direcionado para ela, lá do Jardim Santa Rita, e a importância do asfalto que aquele pessoal lá vai receber. Votação. Projeto de lei número 58, de 2019, aprovado após primeira discussão e votação. Passamos, então, para as explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Cléverio Antônio. Agradeço a presença da Luciana, minha assessora. Solicitar a Secretaria de Infraestrutura, já fiz ofício para o prefeito, já para dar uma atenção na rua Carlos Rodrigues da Cruz, fica ali próximo ao Rancho da Alpra, que liga a estrada do Cupim com a estrada do Mandaçaia, a rua Osair de Jesus Ribeiro, antiga estrada do Caraguatá, e a estrada do Cacaiguera. E também tem aqui na sede, aqui, próximo ao restaurante aqui da Lucia, ali, a rua Gilberto Simeone, ali, mato e manilhas entupidas. Então, se estão a 500 metros da sede, acho que imagina os outros lugares como deve estar. Secretaria de Infraestrutura sempre deixando a desejar. Vereador Lucas Sene. Quero parabenizar, registrar e parabenizar aí o grupo de dança metropolitana, dança gaúcha, o grupo de dança gaúcha metropolitana, pelo excelente evento que realizaram juntamente com o CTG Herança Crioula no último sábado. Quero parabenizá-los, foi um evento cultural muito bacana, muita gente de fora visitando a gente, então a gente fica orgulhoso com esses eventos. E desejar uma excelente semana a todos. Vereadora Ana Carolina. Boa noite a todos, aos presentes, ao público que nos assiste pelo Facebook. Em primeiro lugar, gostaria, mais uma vez, justificar um pouco a ocorrência da minha chegada um pouco tardia às sessões ordinárias. Isso se faz em detrimento do horário da minha filha mamar. E está um pouco complicado conciliar esse horário de chegar aqui com a mamada dela.
enfim, agradeço a todos a compreensão sobre isso. E, voltando, então, um pouco à questão do projeto de lei hoje lido aqui nessa sessão, de minha autoria, que é a da Patrulha da Maria da Penha, é com muito orgulho que apresento esse projeto, e em conversas prévias com o prefeito, como já existe o início da licitação para fazer um concurso público para a contratação de novos e mais efetivos da Guarda Municipal aqui. Então, ele falou que será sancionado esse meu projeto de lei assim que tiver a contratação desses efetivos por forma de edital de concurso público. Por um lado, hoje, a Lei Maria da Penha, né, o meu projeto é a Patrulha Maria da Penha, mas a Lei Maria da Penha ela é reconhecida atualmente pela ONU como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres, porque ela determina não só a responsabilidade do Estado na prevenção e proteção às mulheres agredidas, mas também a punição dos agressores. No entanto, os índices, né, das estatísticas dos crimes que continuam acontecendo contra as mulheres são alarmantes. A efetividade dessas medidas legais adotadas e as ações desenvolvidas pelos órgãos que fazem parte da rede toda de atendimento às mulheres vítimas de violência ainda carecem de ajustes. E um exemplo disso dá nessas estatísticas que demonstram que os agressores continuam praticando os atos de violência mesmo após deferimento de medida protetiva. Esse projeto de minha autoria, da Patrulha Maria da Penha, ele é criada nesse sentido, de ajudar a esse enfrentamento da violência cometida contra a mulher e a punição dos agressores, né? O órgão federativo mais próximo do cidadão é sempre o município. Então, ter medidas que possam garantir a efetividade dessa lei da Maria da Penha, ela se torna necessária em detrimento dessas estatísticas de ocorrência de crimes contra as mulheres. Então, um orgulho meu apresentar esse projeto aqui na Câmara e, se Deus quiser, conto com a ajuda dos nobres colegas para as próximas sessões, aprovar o projeto de lei aqui em questão. No mais, desejar mesmo uma boa semana, um bom início de semana a todos, e até segunda-feira que vem, se Deus quiser, sem atraso. Vereador Adilson de Andrade. Boa noite a todos, os que nos assistem aqui e os das redes sociais. Dizer à nobre vereadora que todos os projetos, requerimentos que são aprovados nesta casa é sempre visando o bem-estar da nossa população, né? A gente sempre tenta fazer o melhor, lógico, dentro das nossas condições e do que nos cabe dentro da lei e do regimento interno, mas a gente sempre faz o melhor. E desejar a todos uma boa noite e que Deus nos abençoe e nos proteja. Primeiro secretário, Vinícius Ferreira. Primeiramente, esse projeto, Carol, tem meu apoio da patrulha, ainda mais onde se fala a defesa da mulher, né, que a gente tem visto vários acontecimentos ultimamente, sempre crescendo esse número. Uma das reuniões que a gente teve com o capitão Mazon, né, que é o nosso comandante aqui da PM no nosso município, acho que estava eu, o Felipe, o Anderson, tinha mais um vereador, acho que no dia, o Cleverson também, e ele falou que pela primeira vez a gente recebeu em mãos, né, a estatística do que a Polícia Militar está fazendo no estado do Paraná e também no nosso município. E o que mais nos assustou, Carol, foi quando ele falou que essa questão da violência doméstica, da violência contra a mulher, aumentou, acho que, se eu não me engano, 80% do que era. Isso preocupa bastante eles falam que diariamente têm atendido vários casos, vários supostos casos, né, para poder proteger. Isso vem agora
poder somar nos trabalhos da Guarda Municipal, que tem feito um trabalho totalmente diferenciado no nosso município, né? Aproveitamos sempre para poder parabenizar o trabalho deles sendo feito aqui no município. Um projeto, então, para concluir, que tem o meu apoio, Carol. Assim como o Lucas aqui já falou, também quero parabenizar o nosso amigo presidente Roque, né, do Grupo Metropolitano de Dança Gaúcha, pelo baile de sábado, né, Lucas? Junto com o nosso amigo patrão Luizinho, do CTG Herança Crioula. Acho que 28 anos, Lucas? Acho que é isso? 30? 28, né? 25 anos, né, pela criação. Aí, né, sempre participando nos rodeios e nos eventos no município e afora também, levando aí a bandeira gaúcha. Sexta-feira eu estive presente na caminhada da inclusão da semana, né, em comemoração da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 2019, com o tema aqui, para resumir, família e políticas públicas. Né, a gente tem feito aqui vários projetos, sempre nessa Câmara, levando ao Executivo e também às secretarias, para que uma das instituições que tem escola especial, vamos assim se falar, que é a nossa APAE aqui em Campina Grande do Sul. Né, foi feito essa caminhada, juntamente com, e também agradeço e parabenizo a diretora Lu, da Escola Municipal Augusto Staben, e também a Prefeitura Municipal, em todo o apoio que tem dado àquela escola. Foi uma caminhada bem importante para poder ajudar, de certa forma, comover os comerciantes ali do Jardim Paulista que viram a caminhada, né, pois a PAI sempre busca, e sempre com o nosso apoio também, um apoio, política pública e melhoras lá para as escolas, que vocês sabem que vão atender as crianças, aos alunos lá da escola da PAI, e também afeta diretamente, Felipe, as famílias, porque lá a maioria que participa são famílias carentes, né? Então, a gente parabeniza a PAI, o presidente Claudinei e o diretor Marquinhos pelo trabalho, junto com toda a sua equipe, funcionários e professores, o que estão fazendo pela PAI, levando e buscando uma vida melhor para essas crianças. Quero falar aqui do requerimento 166, 2019, deixei para comentar agora, solicitando a construção de bolsões de estacionamentos, né? Eu falei em alguns lugares ali do Jardim Paulista, não podemos deixar de falar, presidente, a questão da acessibilidade, né, para as pessoas com deficiência, idosos, né, cadeirantes e também as pessoas com mobilidade reduzida. Nosso bairro do Jardim Paulista está cada vez se apertando mais e crescendo muito, né, agora principalmente com obras ali na Duílio. Então a gente tem que fazer esse pedido para nas ruas próximas ali, criação desses bolsões de estacionamento que vai vir a ajudar, a auxiliar muito, tanto as pessoas, tanto a nossa população, quanto aos comerciantes que lá precisam, né? O principal seria ali nós aproveitar aquele grande espaço que tem em frente ao terminal do Jardim Paulista, né, na rua João Trevisan, que estivemos essa semana aí, eu até conversando com o pessoal ao redor ali também, com os taxistas. A gente sabe que ali dá para fazer tranquilo no estacionamento 45 ou 90 graus, né, reduzindo aquela calçada lá próximo da divisa, para poder dar um estacionamento bom ali para todos os comerciantes em volta do Jardim Paulista. Então, assunto que a gente está levando ao prefeito e vamos lutar para que isso aconteça. Também estive nessa quinta-feira, junto com o Anderson, né, convidei o Anderson para lá visitar algumas obras aqui para finalizar, que é o CEMEI Assis Bossardi, né, se não estou enganado, na outra sexta-feira, a empreiteira responsável fez a entrega da obra. Agora vem, né, Anderson, a questão da mobília, de todo o trâmite ali, que também é uma autorização, outro andamento para colocar a mobília naquela creche que atendia 70 crianças, agora vai atender aí aproximadamente 120, né, quase dobrou o número de vagas lá, e a gente, é um assunto que sempre temos levado ao prefeito, as reivindicações para poder ofertar essa melhor e diminuir a fila de espera na Secretaria de Educação. Também, vale também destacar, né, Anderson, que uma das obras que, além da gente solicitar com demais vereadores, está pronta, aumentou muito lá a sua estrutura para poder atender tanto professores quanto as crianças. E, no mesmo assunto, também temos o CEMEI, com recurso do governo federal, para fazer o Jardim Paulista ali, aproximadamente 200
vagas, né? Uma obra nova, e a gente sempre está cobrando, conversando com o empreiteiro lá, e tem uma previsão para entregar aí até o final do ano, mas a gente sabe que é uma obra grande, né, Anderson, com um valor muito alto, e uma estrutura boa para poder também ajudar nessa questão da educação e na fila da espera. E para finalizar, uma obra que eu acompanhei desde a gestão passada, né, desde a colocação do seu primeiro tijolo, onde foi uma obra turbulenta, e eu parabenizo o prefeito, né, por usar a parte legal, constitucional, em retomar aquela obra lá do Jardim Paulista, que é o colégio estadual, né, onde está descendo o Colégio Bandeirantes, uma obra que está quase pronta, está nos seus detalhes, né, eu acredito que já para o ano que vem já possa estar pronta. Uma obra bem importante, que também se trata de educação, então não podemos deixar de parabenizar tanto a Secretaria do Olívio Camargo, né, de Projetos de Engenharia e Captação de Recursos, pelo empenho que os funcionários tiveram de tocar essa obra junto com o prefeito e também a Secretaria de Educação. Desejo a todos uma boa semana e Deus abençoe. Boa noite a todos. Só destacar que essa semana nós tivemos aqui na Câmara a conferência de ação social, né? O presidente o Geraldo, o Anderson, eu e o Vinícius. Foi um encontro bem interessante, porque envolveu alunos de escolas estaduais. Tínhamos 2 escolas estaduais presentes, né? E os alunos puderam participar, dando opiniões a respeito das diretrizes de políticas sociais no nosso município. Eu acho que isso é bem importante. Foi um exemplo bem interessante que a Secretaria de Desenvolvimento Social deu, e que isso possa servir de inspiração para outras secretarias, né? Que tragam o aluno da escola estadual, porque às vezes o pai não tem a oportunidade de vir aqui, mas o aluno sabe da opinião do pai dentro de casa, muitas vezes, e eu acho que isso contribui bastante e fomenta nesses alunos a vontade de participar politicamente das decisões do nosso município, e é isso que a gente sempre fala, né, a respeito de participação. Eu acho que foi um ponto muito positivo, fora os outros, né, dada a importância do tema e da secretaria, esse foi um ponto em destaque, bem legal. Então, parabenizar tanto o prefeito quanto a secretária da pasta pela ideia. Hoje veio para leitura um projeto meu que fala sobre a criação do Conselho da Cultura e do Fundo Municipal da Cultura também. Sei que já no passado, algumas vezes, esse tema veio como indicativo de projeto de lei, não como projeto, mas nós tivemos alguns cuidados dessa vez para que não haja possibilidade do projeto sofrer alguma recusa, algum veto, e na sequência nós vamos discutir um pouquinho mais sobre isso, mas era isso que eu queria deixar destacado na noite de hoje. Eu desejo uma boa noite a todos, declaro encerrada a sessão e convido os nobres vereadores e as pessoas presentes para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 2/9/2019, no horário regimental das 17h30.